Caso Reolon, pá. 10 anos da prisão. Dá até para mostrar aqui e dá até para ler aqui a linha do tempo. Então, o jornal publicou no dia 11, né? Que foi o dia, inclusive, dos 10 anos da prisão do Reolon. Publicou uma página, foi chamada de capa. E tem aqui também um infográfico produzido pelo nosso querido Marcos Staskovic, que situa, então, quais foram as sequências aqui dos crimes cometidos pelo Gilmar Reolon. Que eu até vou ler, né? Eu não lembraria de todas essas informações aqui, vou ler. Maio de 2009, o primeiro crime, então, o assassinato do seu Otávio Reolon, que é pai do Gilmar. Esse crime aconteceu no Rio Tuna, interior de Francisco Beltrão. Maio de 2009, então, o primeiro crime. Depois, a sequência aconteceu em janeiro de 2010, quando morreram, então, a Petronila, que era a sogra do Gilmar, a Gema, que era a esposa, e o casal de filhos, né, Jean e Gisele, que morreram apauladas, e também houve um incêndio da residência. Carbonizados, né? Depois, né? Em fevereiro de 2010, então, mais ou menos um mês após esse crime aí da família, que morreu a família, a sogra, a esposa e os filhos, também aconteceu o assassinato de uma adolescente lá naquelas localidades, né, que é a Indiamara dos Santos, de 13 anos. Aí, em janeiro de 2011, então um ano depois dos crimes aí da família do Reolon, a Polícia Federal e a Interpol reforçaram as investigações em busca do Gilmar Reolon. Então, a foto dele foi divulgada em todo o país e também no exterior, né? Que havia algumas denúncias de que ele estaria na Bolívia, no Paraguai. Então, a essa altura, aqui em janeiro de 2011, até a Interpol passou a fazer parte dessa investigação. Dezembro de 2012, aconteceram vários abates, mas enfim, foi acho que o momento em que esses abates de bovinos no interior de Beltrão se tornaram mais frequentes e aumentaram a suspeita de que poderia ser o Gilmar Reolon o autor. E aí, em janeiro de 2013, então 3 anos após o crime principal, onde ele matou 4 pessoas da família dele, ele foi preso pelo irmão dele, o Idemar Reolon, né? E pelo policial, Gilmar. Hoje, não sei se está nativo, se está aposentado, que é o Gilmar de Oliveira, né? E que foi preso pelo irmão e por um policial que estava de folga. A paisana estava de folga. O policial e o irmão do Gilmar Reolon encontraram o acampamento dele. Depois a gente entra em detalhes por que isso aconteceu também. E prenderam ele. E aí, que aquela cena chamou muito a atenção também, a gente vai comentar sobre isso, né? Que ele estava aparecendo um homem das cavernas, né? Quando foi preso, né? Total. Mas também tanto tempo morando no mato. Imagina, né, 3 anos, aquilo que parecia improvável, 3 anos no mato, né? Ainda mais a região nossa, A gente... fria no inverno. Muito, muito frio no inverno. E aí, em abril de 2014, é o último fato registrado aqui por essa linha do tempo, que é o julgamento, onde o Gilmar Reolon foi condenado a 150 anos de prisão. Prisão esta que ele vem cumprindo no presídio estadual de Francisco Beltrão. E aí, moçada? Do que a gente fala primeiro, do documentário ou dessa história? O que vocês preferem? Por onde vamos? Por onde começamos? Eu acho que começar falando da história, né? O documentário vem lembrar a história, né? Uhum. Foi algo que marcou todo o estado, acho que o país, na época veio a Record. Acho que a divulgação foi nacional. Foi né? nacional, porque foi muito impressionante, né? Foi uma história que chamou a atenção muito. Na época se falava já em filmes e documentários naquela época. Sim, né? Mas o pessoal acabou deixando passou e ninguém fez nada. Eu tenho um primo em Belo Horizonte que ele falou que conhecia a história. Sim. Eu nem sabia disso. Não, a repercussão foi incrível. Quando eu falei pra ele, a gente tá produzindo um documentário, ele falou, eu já vi isso aí, eu quero ver. E ele gostou do documentário e tal. Mas pra você ver onde chegou. A partir da prisão dele, teve essa repercussão nacional. Mas a gente que estava aqui já estava vivenciando isso desde os crimes, né? A gente passou esses 3 anos ali. Toda semana era assunto recorrente lá no jornal. E o Reolon? Onde que foi? Onde que tá? O que aconteceu com o Reolon? Porque surgiram várias teses, né? De que pudesse estar fora daqui.
Eu, particularmente, não acreditava muito nessa teoria, porque eu achava que demandaria um esquema muito elaborado. Deixa eu te perguntar, Neumar. Acho que até faz muito tempo que a gente não conversa sobre isso, eu e você. Você acreditava que ele estava aqui na região mesmo? Eu achava que sim, ou morto. Uhum. Eu pensava assim, o cara se enforcou em algum lugar, ou... Porque eu vou te dar a minha opinião. A minha opinião, que bate com a tua, é que para mim ele poderia estar morto, ou ele não estaria aqui na região, porque para mim parecia impossível alguém estar há 3 anos escondido no mato. Sim, isso foi muito impressionante. Era aquilo que o Jonatas lembrou agora aqui também. Primeiro, nós não temos matas aqui com muito recurso, estão fechadas para alguém se esconder por tanto tempo. Verdade. Né? Até temos, mas não naquela região ali onde estavam acontecendo as situações dos bovinos abatidos. Né? Vamos dizer assim, é uma mata pequena. E rala. Né? Não é uma mata fechada. Hoje, então, o mato tomou conta, mas na época era uma mancha. Para mim, eu via como impossível. Eu até achava que alguém estava se aproveitando da lenda Gilmar Reolon para cometer esses crimes e matar a vaca de algum vizinho. Era isso que eu pensava. Sim. Eu achava mas muito na difícil. época, assim, no último ano eu passei a acreditar mais. O último ano antes dele ser preso, de que ele pudesse estar, porque os relatos de pessoas que tinham visto ele começaram a ser muito, muito fortes. Assim. Até eu lembro que um colega lá da Cidade Norte, ele comentou, olha, tinha um pessoal caçando, pescando, eu não lembro, que viu um cara barbudo, assim, que quando viu eles, correu pro mato e tal. E eu acho que depois, quando ele foi preso, ele comentou algumas vezes que ele fugia. Quando as pessoas chegavam perto, que cachorros de caçadores, eu acho que tinham chegado perto dele uma vez e ele conseguiu fugir. Então, alguma coisa bate. E agricultores ali dos arredores também... eu vi um cara de longe parado observando. Já poderia ser ele. Porque era o que ele fazia. Ele ficava durante o dia assistindo os jogos lá do pessoal do Rio Tuna. No topo dos morros, lá escondido, sentadão. E assim, a quanto a sobreviver, parece uma coisa assim, nossa, absurda. Com relação ao clima. Isso, de fato, é bem complicado. Difícil, mas com relação à alimentação, ele tinha melão ali por perto. As plantações de melões ali. Ele tinha milho. Ele tinha mandioca, talvez. Ele ralava o milho e fazia uma espécie de farinha, massa, uma espécie de polenta, assim. E se alimentava. E passou bem. Daí, tipo, nos últimos tempos começou a bater. Quando ele foi preso, ele tava... Não, pois é. Pesando. Nossa, ele não estava magro quando foi preso. Pois né? uma pessoa que estava reclusa. Ele se alimentava muito bem. Ele estava bem abaixo do peso que ele tinha antes, né? Da vida, antes dele cometer os crimes e sumir. Mas estava bem. Mas ainda assim não dava para dizer que ele estava mal nutrido. Só que visivelmente até surgiu muito comentário na época de que alguém estaria ajudando ele, que ele teria ficado em algum paiol, alguma casa. Mas o estado em que ele foi encontrado não indicava nada disso. O estado dele era terrível. Até eu vou lembrar de um fato aí. Mas o Neumar até relatou, isso está no documentário, né? Depois a gente, inclusive, dá o endereço onde as pessoas... Não vamos esquecer disso, né? Claro que a gente vai colocar o link do documentário também no vídeo aqui do podcast. Mas depois o Jonatas fala mais aí como as pessoas podem encontrar esse documentário, que está muito bom, muito completo, traz depoimentos de outras pessoas. Mas assim, voltando para o Gilmar, que é algo que o Neumar comenta lá no documentário, como ele estava, né? Cheio de todos os braços virados e feridas. Eu lembro que ele estava com berne, né, Neumar? Berne no peito, cabeludo, barbudo, com uma calça que era a mesma há 3 anos, um resto de camisa, que provavelmente era a mesma camisa que ele tinha usado no último dia que ele entrou em casa. Né? E ele... a foto da reportagem mostra... ele, quando ele foi preso, ele estava com o cabelo médio, a barba média, porque ele foi questionado sobre isso também. Ele disse que ele usava o facão. Ele afiava o facão nos postes, nas pedras. E era que ele usava para tudo. Para bater, para fazer tudo que podia. O facão foi aprendido com ele. Ele fazia a barba com o facão. Inclusive é o mesmo facão que ele comete o crime contra adolescente. Ele passou 3 anos com o mesmo facão, provavelmente. Tanto que esse facão estava desgastado, né? Tava no fim. De tanto ele afiar, fez uma curva, né? Sim. Eu acho que uma coisa curiosa é a forma como que tudo se dá, né? Não sei se já querem ir pro dia do fato, enfim. Eu acho que até eu lembrei de uma coisa, né, Neumar, que acho que o Neumar lembra disso também. Tem 2 pontos que não apareceram no documentário
que, enfim, eu tenho memória disso. Quando ele foi preso, a notícia também chegou na cadeia, ali porque ele foi levado para a cadeia, né? Sim. Perto do Arrudão, Francisco Beltrão. Sim, na cadeia. Mas a notícia chegou antes dele. Então os presos que estavam ali estavam lá. Quando ele chegou, estavam gritando, né? Sim. Tipo, solta ele aqui, não sei o quê. Imagina. Só que quando o pessoal viu ele, Figura assustadora. baixou a bola. Ele parecia um bicho naquela época. Parecia um bicho. A galera que estava no presídio, presos, baixaram a bola porque o negócio não era assim tão simples quanto parecia, né? Então esse é um fato. Outro fato que eu quero lembrar é que tem uma questão aí, um dos maiores defensores, alguém que defendia sempre que o Gilmar estava por ali, era o próprio irmão dele, né? Sim, O Idemar. Sim. O Idemar sempre defendeu isso. Sempre. A gente entrevistou ele em várias oportunidades. Ele falava que ele ficou 2 anos investigando. E uma vez ele chegou bem perto do irmão dele. Porque eles se criaram ali, né? Nos arredores do Rio Tu, na linha Triton, aquela região, eles conheciam muito bem. E o Idemar, algumas vezes, ele entrava na mata e procurava pelo irmão. Ele também estava muito abatido com toda a história, porque ele perdeu o pai também, né? E, enfim, a família dele também era a família dele. É muito curioso isso de que era o irmão que estava ali procurando. Sim. Né? E uma coisa... Não pode falar, não, fica à vontade. Vai lá. Manda bom. Cara, se intrometa. Uma coisa interessante, eu não sei se foi quando eu entrevistei você ou uma coisa que o Almir Girardi me falou, é que o irmão dele tinha essa desconfiança. E outro detalhe que o irmão dele falou, aí que eu não lembro se foi você que falou ou se foi o Almir, que a forma de abater o gado... Acho que foi eu que falei. Você que me falou. Eu que falei. O pai que ensinou. A forma de abater o gado estava errada. E aí ele tinha certeza que por quê? Porque é uma forma que eles dois aprenderam com o pai dele. Então ele sabia que essa forma poderia... Era quase certeza que era o irmão dele, porque eles aprenderam com o pai dele. Sim. Então era um fator que aumentava essa certeza que o irmão dele estava nessa região. O Idemar comentava, né, que ele só aprendeu a carnear direito com o sogro, se eu não me engano, né? Quando casou, aí o sogro falou, olha, não é esse formato que você está fazendo, tá errado. E aí ele mudou. E o Gilmar nunca mudou, aprendeu direito. Nunca aprendeu direito. Então, isso era um fator que levava o Idemar a defender que sim, que era o irmão dele que estava por ali abatendo aqueles bovinos.